corta-se em tudo. Corta-se em educação, corta-se em saúde, corta-se em saneamento básico, mas não se corta nos lucros dos banqueiros. Já respondendo o doutor que integra a bancada aqui ao meu lado, não há corte, há um contingenciamento, como já salientado pelo governo federal. A diferença, já que o doutor gosta de usar metáfora, é o seguinte: imagina uma pessoa que cria jumento, e há ali uma estiagem e é preciso racionar o capim. Então é o seguinte, não está tirando o capim, está racionando, está, olha só, guardando, é uma suspensão de gasto. Uma suspensão de gasto por quê? É porque ele manda. Outro ponto que ele chegou e falou sobre juros. O Brasil paga muitos juros. Não, nós não temos, desde 2015, nós não temos superávit primário. Nós não temos. Então, como que o Brasil paga muitos juros? Há uma rolagem. Então, olha só, o que acontece é o seguinte, o PIB brasileiro é dedicado 40% em pagamentos a banqueiros. Mentira, porque a dívida pública, primeiro que a maioria não é para banqueiro, é para pessoas físicas. Sistema financeiro. É para pessoas, eu esperei o senhor falar, espero mesmo a compreensão. E continuando aqui, na verdade é uma rolagem da dívida pública, não está tirando dinheiro do imposto, do tributo público, está pegando dinheiro de uma pessoa que a gente está devendo, né? O Brasil está devendo para uma pessoa, pega dinheiro com outra pessoa e paga essa pessoa, e assim está acontecendo a todo ano. Ou seja, não está tirando dinheiro do tributo público, porque não há superávit primário. Se não há superávit primário, não tem como pagar os juros da dívida. Então, o Brasil não gasta muito com dívida porque o Brasil não está pagando a dívida. O Brasil sequer está pagando os juros, está fazendo uma transformação de fazer, pagando de um para outro, está rolando os juros da dívida. O nobre Xará fala a respeito que o Bolsonaro precisa cumprir a lei de diretrizes orçamentárias, e é uma verdade, lembrando que esta lei, ela foi, digamos assim, reajustada para a chamada PEC dos gastos em 2016, que praticamente congelou os gastos nos próximos 20 anos. Corrigindo também a fala do Gabriel, estudante de comunicação social, ele falou que o problema do Brasil hoje é a PEC do teto. Na verdade, a PEC do teto, Gabriel, ela aumentou o dinheiro na educação. Quem tirou dinheiro da educação foi Dilma, em 2016. A PEC do teto, ela tirou a educação num valor orçamentário de 106 bilhões para, em 2017, 111 bilhões para 2018 e 112 bilhões. Ou seja, com a PEC do teto em vigor, aumentou o dinheiro da educação. Isso serve para a fomentação de ciência e de crescimento no país. Então, nós temos uma interpretação que eu considero muito errônea em relação a esse percentual de aplicação de dinheiro na educação. Olha só, o que acontece? E nenhum país do mundo cresce gastando mais do que recolhe. Nós lidamos com recursos escassos. O Brasil não tem dinheiro infindável, infinito. Nós temos que controlar as nossas finanças. Ele citou um problema que vive as universidades públicas. Eu volto a reiterar, na verdade, a universidade pública brasileira, ela tem dinheiro. Em dados orçamentários e proporcionais, a educação básica recebe 4 vezes menos de dinheiro do que o ensino superior. Isso é muito dinheiro a mais. Hoje, um aluno de uma universidade pública custa anualmente R$40 mil. E isso são dados da OCDE em 2018. Nem nenhum devaneio, nenhum número que eu não possa aqui comprovar. Isso é um número devidamente comprovado internacionalmente. Devido ao contingenciamento na educação, alunos universitários já perderam suas bolsas. O que esses estudantes podem fazer para garantir suas pesquisas? É uma excelente pergunta. Parabéns para quem assim indagou. Eu sou estudante, sou graduando em Direito, não recebo nada para estudar. Pelo contrário, eu pago. Eu sou da faculdade privada, eu pago 40% do meu salário e sou policial militar. Tenho uma carga laborativa muito grande, chegando até 80 horas semanais. A pessoa que está com dificuldade, vamos tentar conciliar. Eu sei que o melhor seria apenas estudar, mas como nós não vivemos em um país da Alice das Maravilhas, nós temos que trabalhar. Outra opção também que a gente pode unir é lutar para que o rico pague o seu estudo. Porque, como já ratificado aqui, o rico está estudando em faculdade pública, paga pelo pobre. E insta a salientar aqui que quem mais paga imposto no Brasil, porque o imposto que mais incide sobre o imposto, sobre o consumo, é o pobre
proporcionalmente. Respondendo, até mesmo o Gabriel, ele falou o seguinte, olha só, o nosso legislativo é muito caro. Eu compreendo, corroboro com o seu entendimento. Nosso legislativo é o segundo mais caro do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas o Bolsonaro, ele não pode ser um monarca. Existe uma Constituição que dá a verba para o Legislativo. Isso não é competência do Bolsonaro. Então, ele não pode cortar a seu bel prazer o orçamento assim do Legislativo. Se ele assim o fizer, ele é um monarca. Porque a Constituição afere ali a proporção do orçamento, da dotação orçamentária para o Legislativo. Ah, mas cortou muito na educação. Cortou muito, sabe onde? No Ministério da Defesa. Cortou muito também no Ministério do Sérgio Moro. Não foi apenas um corte, como assim eles estão dizendo, um corte da educação, que na verdade é um contingenciamento. O doutor da UF falou o seguinte, porque nós temos um governador mais preocupado em contratar policiais do que professores. Doutor, vou te fazer uma pergunta. Quando há ali um tiroteio, ali na favela da Rocinha, o batalhão da polícia para ou as escolas param? Posso responder? Sim, claro. Param todos. Param todos e, na grande maioria das vezes, morrem inocentes. Agora, o que é vergonhoso é o governador participar pessoalmente de uma ação dessa. Eu tenho vergonha, se fosse governador, teria vergonha de participar de uma ação pessoal em que se dá tiros a esmo numa comunidade pobre. Na verdade, não param todos, porque eu fui policial militar da Rocinha e sempre enfrentei o mal e nunca fiz greve. Isso é coisa de pessoas que não estão tão compromissadas, fazer greve por fazer greve ou parar ali o estudo porque não tem possibilidade. A pessoa pode parar porque houve uma greve e impossibilitou os estudantes de estudarem, como houve agora, semana passada, ou porque é uma guerra territorial. Sabe por quê? Porque sem a segurança pública forte não há educação. Sem uma segurança pública forte não tem como o professor sair da sua casa para ir para a escola, dar aula. Então, você querer implementar um discurso, aqui o governador está contratando muitos policiais. Que bom que contrate mais, porque é um déficit de quase 20 mil policiais militares na polícia militar, fazendo com que o policial militar tenha uma carga elaborativa extensiva que diz respeito ao seu estatuto. Então, o senhor deveria aqui lutar para que haja, sim, contratação de policiais militares e de professores. E não falar só que, infelizmente, aqui você passa um discurso que, infelizmente, está se contratando muitos policiais militares. Que bom, porque não pode ter muito bandido na sociedade. 35% de jovens desempregados em São Gonçalo. A pergunta que eu faço, e faço aqui para o Gabriel, se ele quiser responder, qual é o destino desses jovens? O que se espera, o que a sociedade espera de jovens que não conseguem trabalho, no máximo um trabalho na informalidade, né? Eu acho que é fácil entender que depois vem a repressão. Não... Se o senhor interpreta que o policial militar está atirando na favela contra pobres no significado do seguinte, de pessoas que portam fuzil, pistolas e granadas. Isso é pobre. Uma criança de 6 anos porta fuzil? Acabou de morrer uma criança de 12 anos porta fuzil? O senhor está me interrompendo de novo. Bom, eu estou lhe respondendo. O senhor fez a perícia ali? Foi o policial que matou a criança de 6 anos? O senhor fez a perícia? Possivelmente o senhor não fez. Então é o seguinte, o senhor acusa que foi a polícia militar, o senhor não estava lá, o senhor não viu o cenário, o senhor não fez nenhuma estudo científico de qual arma saiu do bandido, do policial, só vale para o senhor falar que foi o policial, porque é interessante para o grupinho do senhor falar que o policial mata. O policial realmente mata, não é pobre não, é bandido. E o senhor chegar aqui num discurso e te falar, mas ele é pobre não, ele é pobre não, ele é bandido. Ele não é negro não, ele é bandido. Porque a maioria dos pobres e negros desse Brasil que são pessoas honestas, que ficam infelizmente, são pessoas que absorvem um discurso preconceituoso que é emitido pelo senhor aqui nessa bancada. Mas ele era pobre. Não, ele não era pobre, ele era bandido. Policial militar mata bandido, não mata pobre nem negro. Se porventura ele era pobre e negro, isso não representa a totalidade dos pobres e negros do Brasil.